1 Samuel 16, o verso 11, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E respondeu: ainda falta o mais moço, e eis que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Amém? Fala para quem está ao seu lado assim: um adorador no secreto. Agora fala para o outro aí: um adorador no secreto. Gente, nós vivemos um tempo onde nós vivemos dias em que muitas pessoas querem visibilidade, palcos, likes, seguidores, aplausos. Eu sei que tem gente aqui que provavelmente já entrou no Instagram e procurou lá Ivan Leão para ver quantos seguidores eu tenho, para ver quantos seguidores a igreja tem, para ver quantas coisas. Parece que a gente mudou uma parada de que o que vale mais não é o secreto, é a quantidade de seguidores e likes que a gente tem. Eu vou convidar alguém para vir no culto que está hypado, eu vou convidar alguém que está no auge, eu vou convidar alguém que está na crista da onda, porque parece que mudou algumas coisas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Deus continua escolhendo aqueles que adoram Ele no secreto. Deus continua olhando para aqueles que estão longe dos holofotes, através das ovelhas, como Davi. Esses dias atrás eu participei de uma conferência numa igreja em São José dos Campos, e tinha aproximadamente, a igreja tem, se eu não me engano, são 2 ou 3 auditórios. O auditório principal dessa igreja cabe 6.000 pessoas sentadas. O auditório que eu estava cabia em torno de 2.000 pessoas, e foi separado pastores de igreja, que era o auditório que eu estava, e líderes e pastores auxiliares em outro auditório. Então tinha em torno de 8.000 pessoas nessa igreja, participando de uma conferência. E dentre elas, pregou um pastor lá, da Alemanha, que, irmãos, eu entrei, ele falou do Instagram dele, do trabalho que ele faz, eu entrei na igreja dele para ver, a igreja dele tinha 300 seguidores, ele não tinha mais de 2.000 seguidores, falando para 8.000 pessoas. Eu falei, a gente às vezes quer escolher alguém que está com o nome estourado, com o nome hypado, que a gente está lá em cima, mas Deus continua olhando para aqueles que estão escondidos na adoração. Essa frase é digna de ser anotada: Deus não está à procura de talentos exibidos, mas de corações rendidos. Deus não procura talento, irmão, Deus procura coração rendido. Escuta, eu não estou dizendo que para você cantar você não tem que ter talento, amém, irmão? Deixa o pastor esclarecer uma coisa aqui: a unção toca a gente, toca o coração de Deus, mas a afinação toca o coração do homem. Amém? A unção toca o coração de Deus, Deus ungiu, a gente cantou, você pode cantar, irmão, mas a afinação toca o coração do homem, porque se cantar alguém desafinado, o cara já fica. Então, a gente tem que entender o seguinte: Deus não procura talentos exibidos, Deus procura corações rendidos. Davi não foi escolhido por causa da sua aparência, nem por conta da sua posição, mas pela sua devoção no secreto. Irmãos, pensa na cena de Samuel entrando na casa de Jessé para ungir um filho dele a rei. Todos os filhos descem, chegam os que guerreavam, os cara grandes, os cara pau, os cara top, e não sei o que, e aí não é nenhum desses. Aí ele fala: ô Jessé, acabou? Acabou, Jessé? Porque não é nenhum desses aí não. Aí ele fala: tem um ainda que está lá no campo. Há quem diga, irmão, e eu não tenho como te provar isso, mas há quem diga que Davi era adotado, tem uma série de coisas aí que falam, que não sei o quê. A história é a seguinte, irmão: ninguém dava valor para a profissão de pastor de ovelhas. Hoje também não dão. Mas ninguém dava valor à profissão de ovelhas. Ninguém dava valor para isso. Aí ele diz: tem um que está lá no campo, fazendo tal coisa, e não sei o quê. E aí ele fala o seguinte: nós só vamos nos sentar à mesa depois que esse daí entrar. Para a gente entender melhor um pouquinho a história desse homem, eu separei a vida de Davi em 7 fases, e eu não vou me ater a elas, porque eu quero chegar em um outro ponto com vocês. Eu vou falar elas bem rápido para a gente correr por conta da nossa hora. Mas primeiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado muito jovem. Aliás, Davi foi chamado ainda jovem.
Deus tem uma parada com vocês. Deus tem uma parada com a geração Z. Deus tem uma parada com essa geração. Tem os baby boomer, tem as gerações lá que a gente separa, né? A minha geração, irmão, é uma geração que está perdida nessa parada, porque eu tenho 42 anos. Eu vim da era do toca-fita de CD, depois eu vim da era do CD, do MP3 e agora do Spotify. Mas tem uma geração que já veio já nessa hype, eu não sei disso. Então, a minha geração é aquela geração que não é jovem, nem velho, não presta para nada, eu acho. Então, esses dias até li uma publicação e repostei ela. Onde está a geração 40? Que para vocês a gente é velho, para os mais velhos a gente é muito novo. E, de verdade, o que a gente está fazendo aqui então? Então, Davi foi chamado ainda muito jovem. Deus tem uma parada com vocês. O meu líder de adolescentes lá, e eu estou com a minha filha, eu esqueci de te apresentar, né, meu bem? O pai não tem costume disso, né? A Sarinha, dá um tchau aí, meu bem, para eles te conhecerem. E a Isa, a filha da intercessora da igreja. Eu falei para ela: Isa, eu vou pregar na igreja, preciso que você vá interceder por mim. Então, o meu líder de adolescentes, ele fala assim para mim: ô pastor, é sério que é essa geração que vai ganhar o mundo? Porque é muito diferente, eles são muito diferentes da gente. São muito diferentes. E a gente fica falando: vocês têm que ser assim. E eles falam: não, mas nós gostamos de ser desse jeito. Então a gente precisa entender que Davi era jovem. Davi era o filho mais jovem, mais novo da casa de Jessé. Irmão, quando fala de Davi ser pequeno, não é de estatura, tá, irmão? Porque a gente aprendeu na escolinha, era um pequenininho, matava urso, leão, derrubou o gigantão. Não, ele não era pequeno de estatura. Porque Saul diz que Saul, os mais altos davam no ombro de Saul. E Davi experimenta a armadura de quem, gente? De Saul. Então Davi não era o pequenininho, ele era o mais novo em idade. Ele era o menor em idade, não era o menor em estatura. Ele era o mais novo da casa de Jessé, e Deus chama ele. Talvez essa seja a parte que temos menos informação de Davi, porque a gente não tem muito conhecimento do que ele fazia. O livro Perfil de Três Reis, que vai falar sobre Saul, sobre Davi e sobre Absalão, esse livro vai dizer, em uma determinada parte, que Davi fazia alvos nas árvores no meio do pasto e ficava treinando com a sua funda. É por isso que ele tem habilidade, irmão, de derrubar o gigante. Obviamente que a pedra bateu na testa do gigante e ele caiu para frente, mas para acertar a testa do gigante, irmão, Deus contou com a habilidade de Davi de atacar a pedra. Pega a funda, gira, gira, na unção que Deus te deu. Irmão, eu vim da vigília essa noite. Então, Davi ainda era muito moço. Quando eu digo Davi era jovem, eu preciso dizer para vocês, tem algo com vocês para esse tempo. Tem algo que vocês vão alcançar que nós não iremos alcançar. Tem um povo que vocês vão alcançar que nós não alcançaremos. O livro O Desígnio, do pastor Mike Murdock, o primeiro capítulo, ele diz assim: você não foi feito para todo mundo. Gente, o pastor Ronaldo vai atingir um povo. Eu, o Ivan, pastor de igreja local, eu vou atingir um outro povo. Mas vocês vão atingir um povo que o pastor Ronaldo não vai atender, que eu não vou atender, que foi designado para vocês, porque tem pastores sentados aqui, tem missionários sentados aqui, tem pessoas sentadas aqui que vão alcançar lugares que eu não vou alcançar. E de verdade, o nosso desejo como pastor de igreja local é que os nossos ombros sejam um ponto de partida para vocês, é que vocês avancem, que vocês cresçam e frutifiquem. Então Davi ainda era muito jovem quando ele foi chamado. A segunda parte da vida de Davi é a parte que ele vence Golias. Ele vai levar pão e queijo, né? Ele vai levar pão e queijo. Chega lá, tem um cara afrontando o exército de Deus. Ele fala: peraí, quem que está afrontando o exército do Senhor? Como é que vocês estão deixando esse cara fazer tudo isso? Mesmo sendo um jovem pastor, Davi enfrentou Golias e venceu. Então ele foi chamado muito jovem, venceu o gigante, e aí ele vence o gigante, irmão, e quando ele entra na cidade com a cabeça do gigante na mão, as mulheres começam a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul falou: opa, peraí, que tem alguém que está maior que eu, e eu não estou gostando disso. E aí a gente entra numa terceira fase da vida de Davi, que é a fase da perseguição. Davi se tornou um herói em Israel, mas o rei Saul teve inveja dele, e ele decide perseguir Davi.
Mesmo com a oportunidade de matar Saul, ele diz: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Depois Davi chega a rei. Saul morre, a família de Saul morre. Davi assume o reinado. Primeiro ele assume sobre Judá, depois ele assume sobre todo Israel. E o reinado de Davi foi marcado por conquistas militares, por justiça e desejo pela presença de Deus. 2 Samuel capítulo 5 diz: e Davi ia crescendo em poder, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Davi ia avançando, avançando. E aí Davi avança tanto, irmão, que a Bíblia vai dizer que um dia os reis iam à guerra e Davi resolve ficar no palácio. Há um problema, irmão, quando Deus chama a gente para a guerra e a gente decide ficar no palácio. Porque Davi sai para fora, olha Betseba tomando banho, pergunta: quem que é essa mulher que está tomando banho? Os caras falam: entra no TikTok dela, pastor, o rei. Falou: o TikTok dela tinha Betseba fazendo: mas se essa mulher não é casada, gravando dancinha. E aí ele olha a rede social dela, se encanta com aquela mulher, chama ela para um jantar, e vocês conhecem a história toda, porque vocês assistiram na Rede Record, Davi, que eu sei. Só que Davi é confrontado por Natã, e ele se arrepende. Davi é confrontado por Natã, e ele diz assim, em 2 Samuel: pequei contra o Senhor. O Salmo 51 é o salmo do arrependimento desse pecado. Depois disso, Davi vem para o seu sucesso, para lutas e legados. Davi enfrentou crises familiares. Davi enfrenta guerras, desafios até o fim da vida, mas ele permanece fiel. Por quê? Porque uma palavra é liberada para ele: a espada não se apartará da sua casa. Deus perdoa o pecado dele, irmão, mas as consequências sempre ficam. E Davi é aquele cara que guerreia para o resto da vida, irmão, ao ponto de ele falar: vou construir o templo. E há quem diga que Natã confronta ele dizendo: não é você, porque tua mão tem muito sangue. Quem vai construir é seu filho. Quem vai construir o seu filho? O filho do pecado é morto. O filho que Davi tem com Betseba morre. Por quê? Porque da genealogia de Davi viria Jesus, e não deixaria essa mancha. Deus não deixaria essa mancha ali. Então ele morre, a coisa acontece, nasce Salomão, e Salomão se torna o sucessor do rei Davi. E aí nós entramos no sétimo e último ponto, que é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi lembrado, e Davi é sempre lembrado pelo homem segundo o coração de Deus. Duas coisas que a gente lembra sempre de Davi. Quando falamos rei Davi, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: Golias. Sim ou não? A primeira coisa quando alguém fala rei Davi, você fala Golias. A segunda coisa quando alguém fala rei Davi, você diz um homem segundo o coração de Deus. Então essas são as 7 fases da vida desse homem, de uma forma muito rápida e sucinta para você. Mas o segredo de Davi é um exemplo para uma geração seguinte. Davi era um homem adorador. Existem muitos salmos que são orações cantadas que Davi escreveu. E deixa eu te falar uma coisa, irmão: adoração não é só música. Adoração é uma entrega, uma intimidade, é uma rendição total ao Senhor. A adoração é reconhecer quem Deus é, amá-lo acima de tudo e viver para agradá-lo, mesmo quando ninguém está vendo. Eu falo para os ministros de louvor lá na igreja, eu chamo os meus ministros de louvor e digo para eles o seguinte: você precisa mostrar para a igreja que você esteve no secreto com Deus essa semana. Porque a função do cara que ministra louvor na igreja é fazer o que Moisés fez: reúne aí, vamos para o monte adorar o Senhor, porque lá ele vai falar com a gente. Vem todo mundo com a gente aqui, porque nós vamos adorar o Senhor. A função da gente como quem canta é isso. Davi é esse adorador que Deus escolheu. E a Bíblia vai dizer em Atos: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Gente, Davi era um simples pastor de ovelha, mas ele se destacava por quê? Porque no secreto ele buscava o Senhor com sinceridade. Ele tocava harpa no campo, orava, cantava, escrevia salmos, cultivava intimidade com Deus, longe dos holofotes. Deus viu o coração dele e escolheu ele para ser rei, não por aparência, mas por adoração. Irmão, adorar é mais do que curtir um louvor, é viver rendido a Deus. Não adianta cantar com os lábios e ter um coração longe do Senhor.
Mas pastor, Davi pecou. Davi peca, mas Davi se quebranta. Engraçado que a oração de Davi é uma oração diferente da de Saul. A oração de Davi, ele diz assim: não retires de mim o teu espírito. Irmão, Davi não chega dizendo: não tira o reinado, não tira as pessoas, não tira a honra, não tira isso. Não, ele diz: não retires de mim o teu espírito. Davi sabia que mesmo quebrado, irmão, se o Espírito Santo estivesse com ele, ele conseguiria vencer novamente. Por quê? Porque a adoração dele era genuína. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui, jovens. A adoração, o secreto, ele vale mais do que o palco. Aqui é 10% do iceberg. Os outros 90% que afundou o Titanic estava dentro da água. Aqui é 10% da tua vida, os outros 90% você vive na sua casa, no seu quarto, com a leitura da Bíblia, com oração, com jejum. Deus viu Davi entre as ovelhas, por detrás da manada, é no quarto, com a porta fechada, com a Bíblia aberta, com o coração rendido, com uma oração nos lábios, que Deus nos encontra. É lá que Deus nos encontra, não é aqui. A Bíblia nos diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Irmão, Deus está lá do céu olhando e dizendo: onde estão os adoradores? Essa noite aqui na Ticidiqueno, onde estão os adoradores e podem se manifestar aí para a glória de Jesus? Deus está à procura de nós. Quem adora de verdade influencia a sua geração. Irmão, Davi não foi perfeito, e eu não estou falando aqui de perfeição, irmão. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser santos. Davi não foi perfeito, mas ele foi uma referência. Os salmos de Davi tocam os corações ainda hoje. Eles são orações contadas. Sabe, jovens que adoram com sinceridade se tornam instrumentos de transformação para a geração. Olha só, após Constantino, aproximadamente século 4, 5 aí em diante, surge Agostinho de Hipona, que se converteu aos 30 anos de vida, aos 31 anos de vida, e revolucionou uma série de coisas. Depois a gente encontra um cara chamado Martinho Lutero, que se converteu aos 33 anos, aos 33 anos, me desculpe, ele publicou as 95 teses na porta de Wittenberg lá. Depois a gente encontra, em 1703 a 1758, um cara chamado Jonathan Edwards. Ele iniciou seu ministério com 19 anos, ele liderou o primeiro grande avivamento dos Estados Unidos. Jonathan Edwards, ele é conhecido por aquele famoso sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, com 19 anos de idade. John Wesley começou a pregar com um pouco mais de 20 anos. Charles Spurgeon começou a pregar com 16 anos. Aos 19 ele liderava a maior igreja batista na Inglaterra, conhecido como príncipe dos pregadores. Billy Graham, um grande evangelista, com 30 anos. David Wilkerson, um jovem pastor que fundou um ministério chamado Teen Challenge, escreveu A Cruz e o Punhal. A gente tem muitos outros. Reinhard Bonk, aos 10 anos sentiu um chamado para ir para a África, pregou em milhares de cruzadas no continente africano. Tem outro cara aqui, Nick Vujicic, esse vocês conhecem, porque provavelmente você já assistiu algum vídeo dele. Aquele cara que não tem os braços e as pernas, tem só um toco de perna aqui. Esse cara se converteu aos 19 anos e começa a pregar e impacta os jovens com uma mensagem de alguém que não tem nenhum dos membros, mas que decidiu se render aos pés da cruz do Senhor. Tem Stephen Furtick, fundador da Elevation. Tem o pastor Lucinho Barreto, que não é da época de vocês, é da minha. Tem uma série de outros homens aí, irmão, André Fernandes, Douglas Gonçalves, tem uma série de outros pregadores que estão alcançando uma multidão de pessoas. Deixa eu te falar, Deus conta com você para esse tempo. Ah, ninguém dá um glória a Deus. Vou falar de novo, Deus conta com você para esse tempo. Deus está contando com cada um de nós para esse tempo. Deus está contando com cada um de nós para esse tempo, com o recurso que a gente tem na mão. Gente, a adoração verdadeira não começa no palco, começa com o coração quando ninguém está vendo. Sabe, a gente precisa entrar para isso. Por quê? Porque tem valor no secreto.
Tem valor no secreto. Tem valor no secreto. Tem valor no secreto. Tem valor no secreto. A gente vive uma geração, gente, que valoriza só palco, status, como eu disse aqui, número de seguidores, visibilidades. Tem muita gente querendo ser usado por Deus, mas poucos estão dispostos a ser formados por eles no secreto. O secreto, irmão, é aquele espaço onde não tem aplauso, mas tem presença. Onde não tem like, mas tem transformação. A Bíblia é um dos maiores exemplos disso, e Davi está na nossa Bíblia para falar sobre isso. Antes de ser rei, ele foi um simples pastor de ovelha, ninguém via o que ele fazia lá, irmãos. Antes de derrubar o gigante, ele vence o urso-leão. Antes de ser ungido diante dos homens, ele era íntimo de Deus, longe dos olhos humanos. Sabe o que Davi nos ensina? Que o que Deus faz em público, começa com o que ele constrói no particular, no secreto. E dentro desse contexto todo, que eu falei para vocês, eu queria falar com vocês 3 pontos, que a gente pode aprender com o Davi. E se você está com o teu celular, eu queria que você pegasse ele e colocasse em modo avião, abrisse um bloco de notas, ou aquele WhatsApp que só você vê, e você vai anotar o que eu vou falar daqui para frente agora. Se você está anotando, você faz isso muito bem. São 3 pontos que eu queria falar com vocês essa noite. São 3 pontos que eu queria tratar com vocês essa noite. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, baseado nesse tema que foi passado a mim, que foi designado a nós, é o seguinte: o secreto é o lugar do treinamento. O secreto é o lugar do treinamento. A Bíblia diz que, no 1 Samuel 16:11, ele estava apacentando as ovelhas. Irmão, a gente faz seminário, e no seminário se aprende um monte de coisa. Mas uma coisa que eles não ensinam no seminário, é a gente lidar com gente. No seminário eles ensinam a gente a preparar a mensagem, a homilética, a exaurir o texto, a olhar para o texto, a perguntar para o texto, fazer exegese do texto. No seminário eles ensinam um monte de coisa para a gente nisso, mas o seminário não ensina a gente a lidar com gente. E o secreto é que vai ensinar a gente a lidar com pessoas. Davi é formado no secreto. Davi está longe de casa, atrás das ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam diante do profeta. Gente, se você ler a história, você vai perceber, vai descendo um monte de gente, e ninguém se lembra de Davi, ao ponto do profeta falar: acabou? Se é o pai, o que o pai diria? Ei, Eliabe, já que você não foi, corre lá no pasto e chama Davi também. Mas não, irmão, o pai espera o profeta perguntar: ô Jessé, acabou os filhos? Porque não é nenhum desses aí não. Davi está guardado dentro da alforja de Deus. Davi está escondido atrás das ovelhas. Davi está longe de casa, e os seus irmãos estão em frente ao profeta. Mas uma coisa que Davi fazia era, ele não buscava ser visto pelos homens, mas ele já era conhecido por Deus. No secreto, Davi aprendeu a tocar harpa, a lutar com um leão, com um urso, a confiar plenamente em Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O quarto fechado ainda é o culto que ninguém te vê. Aquela oração na madrugada é a vigília que você não foi com ninguém, você foi sozinho. E ali Deus está te preparando. A Bíblia conta para a gente a história de Jacó. Jacó passa o irmão para trás, a família para trás, o pai para trás, passa todo mundo para trás. Mas a Bíblia nos dá um dado muito importante.
Porque diz que quando Deus manda ele voltar para a casa dele, para encontrar com seu irmão, no Val de Jaboque, ele passa sua carruagem, seus bens, suas mulheres, os seus filhos, e a Bíblia diz assim: e Jacó ficou só. Deus não te valida na multidão de aplausos. Deus te valida quando está só. Deus não te valida nos aplausos. Deus te valida quando você está só. E aí então Jacó está lá no Val de Jaboque, sozinho. E ele se encontra com alguém que muda a vida dele dali para frente. E esse alguém que ele se encontra não é nada menos do que Jesus. Por quê? Porque quem tomou forma humana e tem poder de perdoar pecados, e vai aparecer 2000 anos depois, é o próprio Jesus. 2000 anos não, gente, desculpa. Alguns anos depois. Mas é o próprio Jesus que desce, e ele pergunta: qual é o teu nome? Jacó pergunta para ele, diz: eu não vim aqui para fazer isso não. Você não vai saber meu nome agora. Meu nome só será revelado daqui para frente. Porque a única pessoa que tinha poder de descer em forma corpórea, irmão, e perdoar pecados, esse alguém é Jesus de Nazaré. Jacó luta com o próprio Jesus, e Jesus toca na coxa dele, e daquele dia em diante, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Ei, irmãos, uma madrugada, um quarto fechado, um silêncio com Deus, um tempo de devocional com Deus, um tempo sozinho com Deus, pode fazer com que a vida não seja mais a mesma daqui para frente. O quarto fechado é o culto onde ninguém está vendo. Davi está lá no pasto, irmão, as ovelhas estão pastando, e Davi, ao invés de ficar gravando dancinha para o TikTok, ele diz: eu vou escrever salmos. Ao invés de ficar olhando status dos outros, dizendo: nossa, hein, o outro está lá na Disney e eu estou aqui no pasto. Ao invés de olhar o status e dizer: nossa, o outro está cantando no congresso e eu estou aqui no pasto. Ele diz: eu vou fazer o que eu preciso fazer. Ninguém está vendo, eu estou adorando. Ninguém está vendo, eu estou escrevendo canções. Ei, eu profetizo que Deus pode levantar a próxima canção hypada nessa geração através de vocês. Deus pode levantar livros, escritores aqui que vão mudar a vida de uma pessoa. Ei, irmãos, uma pizza custa R$40, um livro de R$40 muda a vida de alguém. Deus pode levantar escritores aqui que vão mudar as gerações seguintes. Gente, Davi muda o cenário de Israel. Davi muda o cenário de Israel, porque quando ele assume, ele diz assim: aqui vai ser um lugar que nós vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que o senhor está dizendo, pastor? Que o palco, e permita-me chamar de palco o altar da igreja, mas o palco revela o que Deus aprova no secreto. O secreto é o lugar de treinamento. O secreto é onde Deus nos molda. O secreto é onde Deus pega a gente sozinho. O secreto é onde Deus fala para mim e para você: você não é tudo isso não. O secreto é onde Deus diz: você não é a última bolacha do pacote, velho. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Pode parar. É no secreto que Deus diz: você não é tudo isso. Porque tem gente que ele cresceu, e parece que ele ouviu alguém dizendo para ele assim: desce lá e arrasa. Foi que nem um menino que fez aqui o teatro. Tá no shape, hein? Desce lá e arrasa. Mas é lá no secreto que Deus diz: você está se achando muito. Não é tudo isso. É lá no secreto que Deus diz: se não fosse a minha presença na tua vida, não seria nada. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Se tirar Jesus de mim, eu não presto para nada. Você precisa ter essa consciência de se tirar o Senhor de você, você não presta para nada.
Mas a Bíblia diz para mim e para você que nós somos vasos de barros e Ele colocou um tesouro dentro desse vaso. Ele selou você com o Espírito Santo da promessa. Ei, deixa eu profetizar uma coisa aqui para ti, Sidiqueiro. Deus está levantando jovens com o coração voltado para Ele, a qual não se renderão ao som da Babilônia. Não vão se render, não vão se entregar. Eles vão para o secreto. Desliga o celular no secreto. Coloque em modo avião. Escreva o que Deus falou contigo no secreto. Anote o que Deus falou contigo no secreto. Deus está dando mensagem a pessoas no secreto aqui, e Deus está mandando dizer, no devido momento você vai soltar essa mensagem. Anote o que eu estou falando com você no secreto. O secreto tem valor. Eu estou escrevendo meu livro, e a base principal do meu livro é que parece que depois da pandemia a gente virou uma correria maluca. A gente tem que render, produzir, tem que fazer, tem que não sei o quê. E o primeiro capítulo do livro é o seguinte: para que você está aqui, vive o hoje. Irmão, se eu quisesse viver o que eu estou vivendo hoje, há 10 anos atrás, eu não teria estrutura. Ei, Deus só vai entregando para a gente a partir do momento que a gente vai crescendo, sendo validado, vai crescendo, sendo validado. Davi ficou no pasto um monte de anos, sendo formado. Ninguém vendo, ninguém aplaudindo, cantando para as ovelhas. E quando ele terminava de cantar, o que ele ouvia era mé. Não era ninguém dizendo glória a Deus, que voz, que canção, que afinação, como você canta, os anjos devem parar para te ouvir. Não, ele só ouvia as ovelhas dizendo mé. O secreto tem valor. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O secreto tem valor. O secreto tem valor. A segunda coisa que a gente aprende: o secreto revela a verdadeira adoração. O secreto revela a verdadeira adoração. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 16: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Adoração não é sobre cantar bem, gente, é ter o coração no lugar certo. Davi adorava com sinceridade, não para impressionar, irmão, mas para se conectar. E foi essa adoração que atraiu o coração de Deus. Eu comecei, quando eu me converti aos 16 anos de idade, eu me converti através da música. Eu sempre gostei muito de música, irmão. Sempre gostei muito de música. Eu, antes de me converter, eu tinha todos os CDs, né? E um pouco de disco ainda na época. Mas eu tinha todos os CDs do Metallica, Nirvana. Eu sempre gostei de música, de rock and roll. Eu escuto de tudo, mas eu sempre gostei de música, sempre. E aí eu fui morar no interior de São Paulo. E aí a minha mãe falou para mim: vai fazer aula de violão, filho, já que você gosta de música. Eu fui fazer aula de violão, e aí o professor falou assim para mim, minha mãe colocou eu para estudar com um professor crente, que minha mãe já estava indo à igreja, e ele falou: vai lá no ensaio do louvor um dia, para você ver, né, porque depois do ensaio tem um culto, aí você já fica para o culto de jovens e tal, não sei o quê. Aí eu fui para o ensaio do louvor, e graças a Deus o ensaio do louvor tinha gente crente, porque tem 3 tipos de crente na igreja: os crentes, o não crente e os levitas. Estou brincando. E aquele dia ninguém brigou no ensaio do louvor, porque o tom estava errado e nada. E eu fui para ver o ensaio do louvor, porque eu estava tocando. Eu estava aprendendo a tocar violão. E aí eu fiquei no culto. No domingo eu fui de novo ver o ensaio, fiquei no culto. Depois eu fui de novo. E teve um dia que o pastor pregou, e aquela palavra já estava cortando o meu coração há dias. E eu levantei a mão e falei: eu preciso desse Jesus aí. Fui à frente, fiz uma aliança com Deus.
E aí eu comecei a tocar no louvor da igreja, irmão. Comecei a tocar violão, depois comprei uma guitarra, uma Gibson GS 50, não é da tua época não. E eu queria ministrar o louvor. Mas se eu tivesse a voz da Gabi aqui, irmãos, eu estava feliz demais. Mas eu não tenho. Hoje eu canto porque eu sou pastor da igreja, e se eu tirar a bola deles, eles não cantam. Então eu falo, vamos comigo aqui, vocês vão, eu vou atrás. Eu não canto nada, irmão. Um dia gravaram um history na igreja, eu cantando, e aí postaram, e aí a minha mulher foi repostar o history, e aí quando soltou o history, estava alto o volume do celular, eu falei, que esse menino do louvor está desafinado, pelo amor de Deus. Ela falou, é você. Eu falei, então não reposta não. Mas eu queria, porque queria cantar, irmãos, eu amo esse negócio de música, irmão. Hoje eu preparava a mensagem lá em casa, e a minha esposa está lá, a gente está com a creche lá em casa, lá, né? Tem a Isa com as irmãs dela, a minha pequena lá, e estão umas 20 crianças, eu acho, lá em casa. Tem 5, mas parece 20. E aí eu pus o fone de ouvido e comecei a preparar a mensagem, e eu começo a cantar, irmão, porque aí não tem ninguém vendo, é eu e Deus. E o pastor Luiz Hermínio me curou nesse quesito, porque ele disse assim, Deus está olhando para o teu coração você cantando. Irmão, eu não canto na igreja, porque se eu cantar na igreja, o povo vai embora. Mas sozinho, pode ser desafinado, afinado, sentar, é eu e Deus. E aí eu cheguei, ainda nasci, e o pastor Ney, esse ano faz 19 que eu estou casado, fez 18 anos de igreja. E ele fez uma audição lá para entrar no louvor, irmão, tinha muita gente para participar do louvor na Nasci, muita gente. Quando chegou na minha vez, ele falou, você menino, o que você faz? Eu falei, eu mexo com som. Falei, vou falar que toco violão, nada, tinha uns 30 tocadores de violão, mas não sei quanto. Falei, eu mexo com som. E a Raquel falou, eu passo letra. E aí a gente foi cuidar da mesa de som, e um dia, ele chamou a mim e falou assim para mim, você vai liderar os jovens na igreja. Deus não chamou você para música, Ivan. Deus chamou você para cuidar de gente. Irmão, aquela palavra entrou como uma faca no meu coração. E eu falei, pastor, meu desejo era cantar, era tocar, não sei o que. Ele falou, o seu desejo, mas não era o sonho de Deus. Irmãos, hoje eu pastorei uma igreja há mais de 10 anos. Eu entendi o que Deus queria comigo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque gente que está insistindo numa coisa que Deus está dizendo, não é sobre isso. Eu não te chamei para isso. Você já andou num carro com 3 rodas redondas e uma quadrada? Se você andasse, como o carro ficaria? Sim ou não? Sabe o que acontece? Às vezes você está fazendo as coisas meia boca, por quê? Porque não é o teu lugar. Davi entendeu, irmão, que o lugar dele não era aquele naquele momento. Davi estava guardado, ao ponto do profeta olhar e dizer, acabou os filhos? Irmão, esse texto só prova para mim e para você aquilo que a Bíblia diz, pode a mãe esquecer de um filho que ainda amamenta, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Irmão, será que a mulher de Jessé, ninguém percebeu? Ninguém viu? Ninguém olhou? O que o senhor está querendo dizer, pastor? Quem adora no secreto será reconhecido no tempo certo. O secreto revela a verdadeira adoração, irmão, onde o nosso coração é aprovado, onde o nosso coração é provado, onde Deus nos prova. Se Deus te levantar agora, você não vai aguentar. Irmãos, Davi precisou ser provado. Davi é ungido a rei, mas Davi não chega sentando no trono, Davi chega orando e expulsando demônio. Você já expulsou um demônio? Não. Deus, coloca um demônio no caminho dele. Davi chegou expulsando demônio. Davi chegou tocando harpa. E eu penso que tinha hora que Davi olhava e falava, cara, vencer urso e leão é uma coisa, e enfrentar esse trem aí é outra.
Davi não chega sentando no trono e dizendo: ei, agora eu que mando. Ele entra dizendo assim: Davi, você vai tocar para expulsar o demônio do cara. Por quê? Porque o secreto revela isso. O secreto revela isso. Terceiro e último ponto: Deus exalta quem é fiel no secreto. Deus exalta quem é fiel no escondido. A Bíblia diz: então Jessé mandou chamá-lo e trouxe, e o Senhor disse: levanta-te e unge, porque é esse. Gente, Davi não entrou em casa dizendo: ei, eu! Esqueceram de mim? 5, 3, 4. Eu vou comigo, o que vocês vão fazer? Ninguém na casa de Davi se lembra de Davi, mas Deus incomoda um cara lá em outra cidade e diz para ele: Samuel, passa a mão num chifre e põe azeite, porque eu vou te mandar numa casa lá em outra cidade para você ordenar alguém ao reinado, porque eu já vi ele, ninguém está vendo, mas eu já vi. Não tem ninguém enxergando ele, mas eu estou vendo. Não tem ninguém vendo ele, mas eu estou vendo. Não tem ninguém falando o nome dele, mas ele fala o meu nome constantemente em oração e adoração. Não tem ninguém citando o nome dele, mas a voz de Davi ecoa no meu coração, ao ponto de eu dizer: é o meu filho, é um homem segundo o coração de Deus. Ele põe salmos e cânticos, ele canta com um coração devoto à minha presença. Davi não se promove. Davi entra em casa e diz: ei, o que foi que aconteceu? Aí o profeta levanta e diz: é esse que Deus mandou. E aí, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: você não precisa se promover. Deus te chama, Deus te promove. O secreto coloca a gente no público. O que o senhor está dizendo, pastor? Que Deus faz questão de exaltar publicamente aqueles que buscam no oculto. Todo mundo aqui conhece o Alessandro Vilas Boas? Sim ou não? Sim ou não, gente? Amém. As canções dele é loucura, irmão. A canção dele é uma loucura. Mas quantos anos esse cara ficou dentro do Mackenzie lá, no projeto One Music, que ninguém via e ninguém dava valor? Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente só olha a exaltação, mas não olha o tempo de renúncia. A gente dá mais valor na exaltação do que no tempo que a pessoa renunciou para ver. Eu acredito que quem é da área da música aqui conhece a Darlene Zec, daquela canção Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor, toda a terra cantemos. Estourou com a Ana Paula Valadão no Brasil. Mas essa canção é da Darlene. No livro dela, ela começa a passar mal grávida, pastor. E ela vai para o médico. Chega no médico, ela liga para o marido. O marido vai até o médico com outro carro. Quando chega no médico, o médico examina ela. Ela tem um aborto espontâneo, se eu não me engano. Eu não lembro o teor da história por completo para te dizer, mas ela sofre um aborto. E aí ela sai da clínica com o marido. Os dois se olham e diz: como é que a gente não pode deixar um carro aqui? Não tem ninguém que dirige, como a gente vai fazer? E ela fala para o marido: pode ir dirigindo, eu vou dirigindo o carro. Quando ela entra no carro, em direção à sua casa, ela diz que uma voz dentro dela diz para ela: ei, Darlene, aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores a mim. Eu quero ouvir você clamar agora, Darlene. E é no momento de maior dor que surge uma das maiores canções que nós já cantamos: aclame ao Senhor. Sabe, gente, a gente não valoriza os tempos de dores.
A gente não valoriza as renúncias. A pessoa olha para mim, irmãos, olha para Raquel e fala: nossa, pastor, vocês têm 3 cultos lá no Pimentas, uma comunidade. É, irmão, mas eu renunciei anos de estudos de sistema de informação, e minha esposa anos de estudo de engenharia de telecomunicação, para vir se dedicar ao ministério. Ninguém sabe disso, e ninguém vê isso. Hoje, se eu e minha esposa estivéssemos no mercado de trabalho, financeiramente falando, a gente estaria muito melhor. Mas eu prefiro estar onde Deus designou eu para estar, do que estar no lugar que Deus não estaria comigo. Eu não me movo por mamão, eu me movo por propósito. Davi não se promove, Deus manda chamar ele. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe em ser visto por homens, porque o céu está te observando. E quando o céu decidir te levantar, ninguém vai conseguir impedir o que ele quer fazer. Sabe aquele jejum que ninguém viu? Você não falou com o pastor, não foi um propósito da igreja, você fez sozinho. Sabe aquele plano de leitura bíblica que não foi a igreja que instituiu, que a gente não programou para fazer na igreja? Você disse: eu vou fazer um plano de leitura aqui, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer algo diferente. Sabe aquela renúncia que você diz assim: cara, eu amo jogar videogame, mas eu vou ficar 6 meses sem jogar, porque eu quero ter um tempo maior com Deus. Ninguém viu, Deus está vendo. Deus exalta quem é fiel no secreto. E eu começo a encerrar dizendo essa frase: quem se esconde em Deus será revelado por Ele. Conclusão: Deus está à procura de Davis, que mesmo esquecido por homens, continuam adorando fielmente. Você pode estar atrás das ovelhas, você pode estar escondido e ninguém está vendo, mas deixa eu te falar uma coisa: há um azeite, há um óleo reservado para você. Davi diz assim no Salmo 30: te exaltarei, ó Senhor, porque me exaltastes. Davi reconhece dizendo assim: ó, se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Davi nos ensina que Deus está à procura de talentos que não estão expostos, irmãos. Deus está à procura de corações quebrantados no secreto. Você pode estar nos bastidores hoje, mas tem um azeite que já está com o teu nome. Irmão, ninguém deu valor para Davi. Você consegue entender isso? Que você está... Irmãos, presta atenção. Se o pastor Ronaldo e a pastora Quitéria diz que vai na sua casa, o que você vai fazer? Todo mundo é para estar em casa. O pastor vai vir em casa. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Esses dias atrás o pastor nem foi na minha casa. Eu falei: não, é todo mundo em casa, o pastor vai vir aqui. Tá maluco? Não, vai ficar todo mundo em casa bonitinho. Irmão, o profeta entra na cidade, os caras falam: vem em paz. Ele fala: vem, vou ali resolver um negócio com o Gessé, tá tudo tranquilo. Quando o cara pinta na casa de Gessé, a primeira coisa que eu faria como pai, pastor Ronaldo, seria: se eu tivesse tanto filho que ele tem, né, que eu só tenho 2, 1, 2, 3, 4, epa, tá faltando um, cadê teu irmão, procura, sai correndo procurar ele, o profeta está aqui. Irmãos, não era qualquer pessoa, era um profeta. Não era qualquer um que entrou na casa de Jessé, era um homem de Deus. É o único cara que tinha a unção de sacerdote, de profeta. Era o único, Samuel foi o único. E juiz, e ele entra e fala: cara, esse cara vem na minha casa, ele está na minha casa. Irmão, eu passaria os olhos correndo assim, falava: 1, 2, 3. Epa. Falava: profeta, quer uma água? Vou buscar para você. Ia na cozinha e falava: mulher, manda chamar, está faltando um filho aí, corre atrás dele. Não, irmão. O profeta fala: eu vim orar pelo filho teu aqui, e eu estou conjecturando o texto, eu vim orar pelo filho seu aqui e tal. E ele fala: ô os filhos, menino, vem aí, sai do quarto aí. Aí sai um, sai outro. Aí sai todo mundo e o profeta fala: rapaz, não anda. E aí? Acabou, Jessé? Acabou. Você pode estar nos bastidores,
mas tem um azeite já com teu nome separado. A minha pergunta é: quer ser usado por Deus? Seja treinado no secreto. Seja adorador no secreto. Seja fiel no secreto. A minha pergunta aqui essa noite é: quantos aqui reconhecem que precisam voltar para o lugar secreto? A gente tem vivido uma fé pública, irmão, mas vazia no íntimo. Deus nos chama para o secreto, não para nos esconder, mas para nos preparar, para nos curar e para nos levantar. Pastor, eu quero ser um Davi nessa geração. Eu quero ser um adorador fiel no anonimato, que eu tenho certeza que Deus fará algo na minha vida. Quantos precisam voltar a esse lugar essa noite?